Vladimir Putin já teria tomado toda a Ucrânia se não fosse por mim. Essa declaração foi feita hoje pelo presidente americano Donald Trump, mas depois disso ele disparou críticas contra a OTAN. Mesmo assim, ele afirmou que os Estados Unidos da América nunca deixarão a Aliança do Atlântico Norte e pretendem fortalecê-la, para contrariar todos os ditadores que gostariam de enfraquecer ou até mesmo destruir a OTAN. E hoje quem mais foi criticado por Trump foi o ditador russo Vladimir Putin. Trump afirmou que não deixará Putin conquistar toda a Ucrânia e está disposto a ampliar a produção de armas para os aliados. Trump já apreende abertamente petroleiros russos da Frota das Sombras e alerta o Kremlin para não se envolver. Além disso, Trump pediu diretamente ao novo presidente da Venezuela que rompa completamente todos os laços com a Rússia e a China o mais rápido possível e incentivou todos os outros países da região a fazerem o mesmo. Além disso, a maior empresa petrolífera da Índia também declarou que interrompeu completamente a compra de petróleo russo. E agora já foi oficialmente informado que a receita da Rússia com a exportação de petróleo caiu para o nível mais baixo desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Em resumo, Trump decidiu pressionar justamente pelo lado do petróleo. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, vou começar com uma declaração bastante dura de Donald Trump à OTAN, que por um lado parece elogiar a aliança, por outro critica, e por um terceiro lado diz que os americanos nunca vão abandonar a OTAN. Aqui vou citar Trump completamente para todos esses grandes fãs da OTAN. Lembrem-se, eles estavam na marca de 2 da OTAN em 2% do produto interno bruto, e a maioria deles não pagava suas contas até eu chegar. Os Estados Unidos da América pagavam por todos de forma tola. Com respeito, aumentei para 5% do produto interno bruto e eles logo começaram a pagar. Todos ao redor diziam que isso era impossível de fazer, mas é possível porque, além de tudo, todos eles são meus amigos. Sem a minha participação, a Rússia teria tomado toda a Ucrânia, bem agora. Lembro também que eu mesmo terminei 8 guerras com minhas próprias mãos, e a Noruega, membro da OTAN, decidiu de forma tola não me dar o Prêmio Nobel da Paz. Mas isso não importa. O que importa é que eu salvei milhões de vidas. A Rússia e a China não teriam nenhum medo da OTAN se não fosse pelos Estados Unidos. Eu duvido que a OTAN estaria conosco quando realmente precisássemos deles. Todos tiveram sorte que reestruturei nosso exército no primeiro mandato e sigo fazendo isso. Bem, isso claro não é verdade. Da minha parte, acrescento que a única vez em toda a história em que o artigo 5 da Carta da OTAN foi acionado foi após os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e a OTAN respondeu naquela ocasião. Vou continuar a citação de Trump. Sempre estaremos com a OTAN, mesmo que eles não estejam conosco. A única nação que China e Rússia temem e respeitam são os Estados Unidos da América, reconstruídos por Trump. Vamos tornar a América grande. E agora, alguns especialistas afirmam que Trump ficou ofendido com os europeus que não querem entregar a Groenlândia para ele, e por isso escreveu esse post. Mas nessa situação, quem deve se preocupar não são apenas os europeus, nem tanto os europeus, mas sim os russos. Por quê? Trump já afirmou que os Estados Unidos da América precisam da Groenlândia por segurança nacional. Como navios militares russos e chineses navegam tranquilamente nas águas da Groenlândia e a Europa não faz nada a respeito. Então, eu não descarto que, como um compromisso, a Europa e os Estados Unidos da América cheguem a um acordo que não envolva a transferência da Groenlândia. Sobre o fato de que todos juntos, a OTAN, terão que afastar os russos e chineses dessa ilha, isso pode ser um compromisso. Trump decidiu mostrar como isso pode ser feito e, mais importante, provou que não há motivo para temer os russos. A questão é que hoje o Comando Europeu das Forças Armadas dos Estados Unidos da América informou que o petroleiro Bela 1, que saiu da Venezuela, mudou de nome para Marinera e trocou a bandeira para russa, foi detido no Mar do Norte. E aqui vale lembrar que Moscou já havia solicitado oficialmente aos americanos que parassem de perseguir esse petroleiro. Há alguns dias, os russos rapidamente registraram o navio sob jurisdição russa e declararam que agora ele não faz mais parte da frota fantasma e por isso, supostamente, não está sujeito às sanções dos Estados Unidos da América. O Kremlin ameaçou considerar a apreensão do petroleiro um ato de agressão e disse que responderia com torpedos, entre outras coisas.
À primeira vista, parecia que os americanos haviam recuado, pois o navio seguiu para a Rússia. Mais tarde, quando ficou claro que a guarda costeira dos Estados Unidos da América continuava perseguindo o petroleiro, a Rússia chegou a enviar para o Atlântico um submarino e 2 navios de guerra para escoltá-lo, para assustar os americanos, mostrando que estamos prontos para atacar se preciso. Mas, como ficou claro, todos esses navios de guerra russos estavam próximos ao petroleiro no momento em que os americanos o capturaram. No entanto, eles não tomaram nenhuma atitude, os russos simplesmente observaram enquanto os americanos capturavam seus petroleiros. De acordo com o Financial Times, para o local da operação foram enviados aviões da Força Aérea dos Estados Unidos da América Pilatus U-20 e 8 Draco e um avião da Real Força Aérea Britânica Poseidon MRI, um que pode ser usado para guerra anti-submarino e vigilância. Resumindo, os russos foram avisados, não se mexam, observaram e foram embora. Foi exatamente o que fizeram. Aliás, foi justamente com um golpe no setor de petróleo que Trump decidiu sufocar Putin. Agora, vocês lembram como os próprios russos diziam que tinham muito medo do cenário de Nicolás Maduro? Lá também houve sanções contra o petróleo, depois veio o bloqueio e a apreensão de petroleiros e depois a captura do próprio ditador. Trump já sancionou a Rosneft e a Lukoil e iniciou a apreensão de petroleiros. Assim, a lógica está se formando. E hoje, aliás, Zelensky também jogou lenha na fogueira dizendo que os americanos deveriam, por exemplo, capturar, se não o Putin, então o Ramzan Kadyrov, para mostrar ao Putin que seria melhor ele já ir para negociações e concessões sobre a Ucrânia. Mas Trump continua pressionando especificamente com o petróleo. A administração de Donald Trump exigiu da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, que expulsasse da Venezuela a Rússia, a China, o Irã e Cuba, além de romper todos os laços econômicos com esses países. Fontes da Casa Branca disseram que a Venezuela deve cooperar só com os Estados Unidos da América na extração e priorizar a venda de petróleo pesado para os americanos. As autoridades venezuelanas precisam cumprir essas exigências antes que Washington permita que extraiam mais petróleo. Segundo fonte da NBC News, o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Marco Rubio, disse em briefing fechado ao Congresso em 5 de janeiro que Washington pode forçar a Venezuela a agir, pois seus petroleiros estão cheios. Rubio destacou que, segundo estimativas, Caracas tem literalmente apenas algumas semanas antes de se tornar um estado financeiramente insolvente sem a venda de suas reservas de petróleo. E ainda por cima, Trump diz que, vejam só, nós concordamos que as autoridades temporárias da Venezuela vão entregar aos americanos até 50 milhões de barris de petróleo. Trump afirma, vamos vender esse petróleo, arrecadar o dinheiro e reconstruir a Venezuela. Antes disso, lembro que fontes disseram ao político que a administração Trump exigiu do presidente interino da Venezuela que combatesse o narcotráfico, expulsasse do país agentes iranianos, cubanos, russos e outros considerados hostis a Washington, além de parar de vender petróleo para os adversários dos Estados Unidos da América. Autoridades americanas também esperam que Rodrigues ajude a garantir eleições livres na Venezuela e, ao final, renuncie ao cargo. Além disso, recentemente Trump ameaçou impor novas tarifas contra a Índia, caso Nova Delhi não pare completamente de comprar petróleo russo. E hoje, a maior refinaria privada de petróleo da Índia, a Reliance Industries, declarou, cito, nas últimas 3 semanas, a refinaria da Reliance Industries em Jamnagar não recebeu nenhum carregamento de petróleo russo e não espera entregas de petróleo bruto da Rússia em janeiro. Então, a Índia está realmente se afastando do petróleo russo? Como escreve a Bloomberg, a receita das empresas petrolíferas russas continua caindo rapidamente devido à queda dos preços do petróleo Urals, que já está sendo vendido com um desconto de quase $50 em relação às cotações do Brent. No final da semana encerrada em 4 de janeiro, a média de 4 semanas da receita de exportação de petróleo da Rússia caiu para $959 milhões por semana, o que é o nível mais baixo desde o início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Em comparação com o início de outubro, a receita do petróleo da Federação Russa caiu 35%, ou aproximadamente $500 milhões por semana. O preço médio do Urals, principal petróleo exportado pela Rússia, caiu quase 40% após os Estados Unidos da América anunciarem sanções contra Rosneft e Lukoil.
A queda na receita do petróleo traz novos problemas para o orçamento russo, que no ano passado perdeu a cada 5 rublos de receitas do setor de petróleo e gás. De janeiro a novembro de 2025, as receitas do setor de petróleo e gás caíram quase 2,5 trilhões de rublos em relação ao ano anterior, e em dezembro atingiram o menor nível desde agosto de 2020. E para finalizar, mais um ponto interessante. No orçamento de 2026, o governo da Rússia previu um pequeno aumento nas receitas do setor de petróleo e gás, de 8,6 para 8,9. Bem, quase 9 trilhões de rublos, ou seja, eles esperam receber 9 trilhões de rublos provenientes das receitas do setor de petróleo e gás. No entanto, esses cálculos foram baseados na expectativa de que o petróleo Urals será vendido, em média, a $56 por barril, ou seja, 60 a mais do que os preços atuais. Ou seja, mesmo no melhor cenário para a Rússia, o Kremlin vai arrecadar menos da metade do valor previsto, e isso traz grandes problemas. Deixo reticências aqui. Comente sua opinião e conclusões, inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça o like. Cuidem-se, tchau a todos.